Vamos continuar a nossa série de estudos intitulada Conhecendo a Palavra de Deus. Nessa série nós abordamos todos os livros bíblicos, apresentando um panorama com vistas a auxiliar os irmãos e irmãs na compreensão do texto e, portanto, no crescimento nas suas vidas espirituais. Vamos continuar a abordar a carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos no estudo anterior, hoje nós vamos concluir. E o subtítulo que nós demos a este nosso estudo de hoje é este: Efésios, Vitória de Deus e Testemunho dos Homens. Vamos, iniciando essa nossa abordagem, abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6, versículos números 10 a 13. Estes versículos constituem-se no texto de referência nosso hoje. Efésios 6, 10 a 13, que diz o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Havendo lido o texto, vamos recordar algumas informações que foram dadas no nosso estudo passado. Primeiro, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós discutimos um pouco isso, aproximadamente no ano 61 da era cristã. Quando ele escreveu esta carta, ele encontrava-se preso em Roma. Ele estava, na verdade, detido em uma casa. A lei romana dava a Paulo esta oportunidade, como cidadão romano, de não ser colocado numa prisão comum. Só que ele era obrigado a pagar o aluguel da casa. Então, ele encontrava-se preso nesta casa, mas ele podia receber visitas, podia receber correspondências e tudo mais. Era, muito provavelmente, essa carta uma circular. Nós falamos também isso na abordagem passada. E uma das questões que contribuem para esse tipo de pensamento diz respeito ao fato de que na carta aos Efésios nós não encontramos da parte do apóstolo Paulo saudações pessoais. Ele fazia muito isso em todas as suas cartas, de referir-se a pessoas específicas e saudá-las. Mas na carta de Paulo aos Efésios nós não encontramos isso. Um outro elemento que sugere isto é o fato de que em alguns manuscritos, em 5, mas são, dentre esses manuscritos, há alguns que são muito importantes, devido à sua credibilidade, não é encontrada essa expressão em Éfeso, que consta na nossa tradução, no versículo número 1 do capítulo de número 1. Então, estes dois elementos, há alguns outros ainda, mas são mais especulativos. Esses dois, nós podemos assim dizer, são observáveis no texto. Então, esses dois são elementos que ajudam a compor esta concepção de que a carta de Paulo aos Efésios, na verdade, é uma carta circular para igrejas que ficavam na região da cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia e, junto a Éfeso, circundando Éfeso, havia bastante igrejas, bastante cidades, melhor dizendo. Nessas cidades havia cristãos também. Então, o apóstolo Paulo escreve aquele grupo de pessoas que vivia na região de Éfeso. Como é que Paulo aborda ou distribui os temas nesta carta dele aos Efésios? Bem, basicamente a carta aos Efésios está dividida em duas partes. Uma parte teológica, a primeira, que registra as considerações teológicas de Paulo. Esta parte está no versículo 3 do capítulo número 1 até o versículo 21 do capítulo 3. Há alguns comentaristas que estendem um pouco mais esta consideração da parte teológica, mas para a nossa abordagem hoje nós vamos considerar até o versículo 21 do capítulo 3. A segunda parte é uma parte mais prática. O apóstolo Paulo
geralmente fazia isso. Nas suas cartas ele apresentava primeiro toda uma série de raciocínios ou de afirmações teológicas, depois ele abordava algumas questões relacionadas à teologia referida. Então ele sempre relacionava a prática à informação, à teologia. Então a segunda parte desta carta de Paulo aos Efésios está no capítulo número 4, versículo número 1 até o versículo 20 do capítulo 6, e nesse trecho o apóstolo Paulo vai abordar questões mais práticas para a vida diária, daqueles irmãos da região de Éfeso. Então, duas partes, uma teológica, a primeira, e uma prática, a segunda. Nós hoje vamos verificar a linha de raciocínio do apóstolo Paulo apresentado nesta carta, ou seja, como é que ele desenvolve o seu pensamento, partindo das considerações teológicas até chegar às considerações práticas que ele fez nesta carta. Ok? Vamos lá. Vamos tratar dos assuntos. De uma forma geral, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deve ser glorificado em razão da obra que ele realizou para conosco em Cristo Jesus. O texto da carta de Paulo aos Efésios começa com essa expressão de exultação, praticamente um cântico, No versículo número 3 do capítulo número 1, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então ele vai se expressando, apresentando o aspecto maravilhoso de Deus e do agir dele na vida do ser humano. Então o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta aos Efésios falando desta obra extraordinária que Deus realizou em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo. E exatamente por esta obra, Deus deve ser glorificado. Nós encontramos várias vezes nos versículos números 3 a 14 do capítulo número 1, o apóstolo Paulo se referindo ao fato de que o que Deus fez para a glória do seu nome, para louvor da sua glória, para a glória de Deus. Então ele várias vezes menciona isso. Então ele começa as suas considerações teológicas falando exatamente da obra extraordinária de Deus, da obra misericordiosa de Deus em favor dos eleitos, e diz que por esta obra Deus deve ser glorificado por aquilo que ele fez a nós e em nós através da pessoa de Cristo Jesus. Logo a seguir ele vai dizer que esta obra estava estabelecida desde antes da fundação do mundo, mas foi realizada, ela foi concretizada, operacionalizada no tempo e no espaço em Cristo Jesus, conforme pregado no Evangelho. Então, esta obra extraordinária, Deus a concebeu antes mesmo da formação do mundo, e aquilo que foi concebido naquilo que nós podemos chamar, em termos temporais, de eternidade, ou pré-tempo, Deus, aquilo que ele fez naquela ocasião, ele aplicou no tempo e no espaço em nosso favor, em favor daqueles aos quais ele escolheu. No capítulo de número 1, versículos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então, em Cristo nós temos esta obra extraordinária que Deus concebeu antes da fundação do mundo para ser realizada em nosso favor no mundo, a fim de que nós pudéssemos ingressar na eternidade com Deus. E isso é maravilhoso. E Deus fez isso nos redimindo em Cristo Jesus, nos redimindo dos nossos pecados. Após falar isto, o apóstolo Paulo, então, vai dizer que esta obra que Deus realizou, ela é gratuita e realizada por puro favor da parte de Deus para conosco. Este favor é o que nós denominamos de graça. E o apóstolo Paulo usa essa expressão na sua carta aos Efésios.
Esta obra ela é aplicada ou concedida a nós pela graça, mas é operacionalizada em nós por meio da fé. E isso vem a parte de qualquer mérito humano, ou seja, não vem de obras. O homem não fabrica condições ou ele não pré-estabelece os elementos, ele não tem poder para isso, para estabelecer previamente os elementos que promovam o aplicar desta obra de Deus nas nossas vidas. Então, está a parte de todo mérito humano, né? Mas repousa sim nos méritos de Cristo, que são, por sua vez, eficientemente aplicados em nosso favor. Então, esta obra ela é gratuita, ela é operada pela graça, por meio da fé, sem fatores que a predeterminem humanamente falando. Não há mérito em nós para que nós sejamos favorecidos por Deus, mas esta graça ela é operada em nós em razão dos méritos de Cristo. É por aquilo que Ele fez, pela excelência do que Ele fez, que nós então recebemos por meio da fé a eficácia da operação desta obra de Deus nas nossas vidas. Capítulo 2, versículos números 4 a 9. Frequentemente nós vamos ter que fazer a leitura de um texto um pouco mais longo para apresentar claramente a base na qual nós construímos estas afirmações. Eu peço que tenham um pouco de paciência nesse sentido. Então, capítulo 2, versículos números 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui, esse texto é clássico, né, da carta de Paulo aos Efésios, está bastante claro todo o conteúdo desta afirmação que nós aqui registramos. Nessa obra, então, Deus nos transforma de mortos espirituais e condenados em vivificados e libertos em Cristo Jesus. Ele faz de nós novas criaturas. Na verdade, Ele faz de nós uma espécie de nova humanidade. Ele trabalha em nós a formação de uma nova humanidade. No versículo número 10 do capítulo 2, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nesse versículo, o apóstolo Paulo antecipa as questões práticas, né? Ele dá uma pista sobre o fato de que ele vai abordar questões práticas, ou seja, nós somos uma construção de Deus, nós somos uma produção de Deus, nós somos uma feitura de Deus, ou seja, Deus nos fez novos em Cristo Jesus, e Ele, nos fazendo novos, Ele nos habilitou e tinha para conosco esse propósito, nos habilitou para que nós pudéssemos realizar boas condutas, boas atitudes, essas coisas boas que Deus de antemão já preparou, para que nós pudéssemos cumpri-las, para que nós pudéssemos praticá-las em nossa vida. Então, a salvação espiritual, ela tem uma consequência na nossa vida prática. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, para boas atitudes, para bons testemunhos, para andarmos em bons caminhos. Esses caminhos, Deus já havia dito quais eram, né? Ele já havia nos orientado e nos ensinado. E agora, como novas criaturas, somos por Deus, em razão da habitação do Espírito de Cristo em nós, habilitados para viver esta nova realidade de vida. Uma vez que Deus confere a salvação em Cristo àqueles aos quais a salvação, está destinada, sejam eles gentios ou judeus,
por meio dela, Deus derruba todas as barreiras entre os redimidos e os unifica como um corpo sob o governo, a autoridade e o poder de Cristo e a ação do Espírito Santo. Então, uma vez que esta salvação ela foi destinada e é efetivamente aplicada sobre aqueles aos quais Deus escolheu, o apóstolo Paulo diz que Deus, uma vez que a concede gratuitamente, não seguindo critérios humanos, critérios étnicos, culturais, religiosos, Deus dá esta graça, Deus aplica esta graça salvadora em Cristo Jesus de modo indistinto. Lembra? O homem não pode estabelecer, não há no homem poder para estabelecer os requisitos que constranjam Deus a ter que conceder a salvação a uma pessoa específica. Então, nada do que o homem faça pode produzir, pode gerar esta ação da parte de Deus. Então, ela nasce no próprio Deus. Esta aplicação, esta obra da salvação não só nasce no próprio Deus, mas ela é de livre escolha e deliberação de Deus. E Ele a concede a quem Ele quer. Ele a concede a todos os quais Ele escolheu. Aos olhos de Deus, não há fatores que predeterminem isso, porque todos são salvos segundo os méritos do sacrifício de Cristo e da vida de Cristo também. Então, uma vez que, sejam gentios ou judeus, nós recebemos igualmente a salvação em Cristo, esta salvação nos iguala diante de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que todos os seres humanos eles são e estão igualmente colocados sob o pecado. Então, não há distinção nenhuma entre as pessoas nesse sentido. Todos pecaram. Mas aqui o apóstolo Paulo vai afirmar uma outra questão universal nesse sentido, né, que nivela os seres humanos. A salvação de Deus ele nivela os salvos. Não há nenhum mais salvo, nenhum meritamente mais merecedor da salvação. Todos somos igualados em Cristo Jesus, quer judeus, quer gentios. E Ele então nos coloca na experiência de passarmos a pertencer àquilo que é chamado de corpo de Cristo, a igreja. Né? Não a igreja institucionalizada, né? Mas a igreja redimida, o conjunto dos salvos em Cristo Jesus. Nós passamos a integrar esta igreja, independente das nossas características, independente de qualquer outro fator. Nós somos igualados diante de Deus nesta bênção da salvação. E uma vez que nós somos iguais, Ele nos coloca neste corpo igualmente, e nós passamos a viver como igreja de Cristo Jesus, sob o governo de Cristo. Ele é que rege a igreja, a autoridade, Ele é que determina a vida e os rumos da igreja, e o poder, Ele é que opera eficazmente na igreja por meio do Espírito Santo. Né? Então vem o poder de Deus agindo através do Espírito Santo em nosso benefício. Nós temos aí uma série de textos bíblicos e eu vou lê-los, que os irmãos e irmãs ouçam esses textos à luz do que está expresso nesta sentença aí, tá bom? Então vamos lá, no capítulo número 1, versículos 11 e 12, nós encontramos o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. No capítulo 2, versículo número 10, nós já lemos, nós vamos relê-los. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículos 14 a 22 do capítulo de número 2. Porque Ele, Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, de dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz.
e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, da cruz. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estão longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E ainda vem no capítulo 3, versículo de número 6. O mistério, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, que havia um propósito de Deus que antes não estava claramente revelado, ele não estava expresso de modo absoluto, né, e livre, transparente no Antigo Testamento. Ele diz que o mistério daquilo que ele estava estabelecido, né, que ele havia estabelecido antes da fundação do mundo, se mostra evidente a partir de Cristo. Ele chama esse período anterior de mistério. Então ele vai dizer aqui o seguinte: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os judeus entendiam que as promessas de Deus e a redenção e a glória do reino eterno era algo que Deus havia feito para eles. O apóstolo Paulo diz que já anteriormente Deus havia proposto que também os gentios passariam a fazer parte deste povo, dessa nova humanidade em Cristo Jesus. E isso foi claramente revelado na pessoa de Cristo e no Evangelho. Os cristãos devem sempre, portanto, considerar, ou seja, levar em consideração, valorizar isto, né? Esta obra de dimensões espirituais cósmicas que Deus realizou. Capítulo 3, versos 14 a 21. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma a família nos céus e na terra, o seu nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos em poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E aí Paulo encerra a sua apresentação dos pensamentos teológicos, das referências teológicas. E ele parte então para falar das questões práticas. O fato é que, diante da excelência desta obra de Deus em Cristo, nós não podemos ficar indiferentes ou desconsiderá-la no nosso dia a dia. Pelo contrário, devemos ter sempre em mente esta obra extraordinária que Deus realizou por nós. Uma das expressões constantes na carta de Paulo aos Efésios é regiões celestiais. Essa expressão é debatida até hoje, mas o fato é que ela se refere a uma dimensão espiritual daquilo que Deus realizou, uma realidade espiritual, uma dimensão espiritual. Então, Deus trabalhou isso, essa realidade nossa, nessa dimensão espiritual, nos concedendo de forma irrevogável a salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos levar isso em consideração diante do grande amor de Deus e realizar esta obra a nosso favor
antes mesmo que nós pudéssemos nos voltar para Deus. Estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, Deus manifestou o seu amor enviando Cristo Jesus. Ok? A partir daí, o apóstolo Paulo vai falar das implicações práticas desta nova natureza, dessa nova humanidade à qual nós pertencemos. A nova humanidade dos redimidos deve, portanto, agora refletir unanimemente essa realidade espiritual que agiu em nossas vidas de modo testemunhal para a glória de Deus. Ou seja, precisamos considerar o que Deus fez por nós e esta consideração deve modelar a nossa vida. O apóstolo Paulo vai falar de 3 áreas nas quais esse testemunho deve ser dado. Toda a argumentação prática dele vai do versículo 1 de número 1 do capítulo 4 até o versículo 20 do capítulo 6. Mas nós, obviamente, vamos reduzir isto aqui, mostrando 3 áreas nas quais o apóstolo Paulo diz que nós podemos e devemos dar esse bom testemunho, as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela e assim glorificarmos a Deus das nossas vidas. Bom, ele vai falar primeiro na igreja. Na igreja, qual é a linha testemunhal que nós devemos desenvolver? Nós devemos vivenciar a unidade da fé e, na prática adequada, dos exercícios dos dons espirituais, promovendo a maturidade espiritual e um mútuo serviço edificante. Então, nós fomos agraciados com dádivas, habilidades que o Espírito Santo nos deu. Essas habilidades devem ser colocadas em prática de modo a promover a edificação dos irmãos, né, a produzir a maturidade espiritual deles, sendo cada um abençoado nesse serviço mútuo. Eu, através do dom que o Espírito Santo me deu, né, eu atuo na igreja e assim edifico meu irmão, ajudo-o a crescer em maturidade, e o dom que o Espírito Santo deu a ele, ele também usa no sentido de me abençoar para que também eu cresça em maturidade e eu cresça em qualidade de construção da minha vida diante de Deus. Então, em que esfera nós devemos dar esse testemunho? Primeiro, na igreja. De que modo? Vivenciando a unidade da fé e na prática adequada dos exercícios dos dons espirituais, promovendo edificação e maturidade. Nós encontramos isso no capítulo 4, versículos de números 1 a 16. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, plenificar todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos seguindo então na nossa abordagem. A segunda esfera na qual o testemunho precisa ser dado, primeiro na igreja, e a outra é no mundo.
Quando fala de mundo, significa a sociedade e a vida fora do ambiente ou da comunidade da igreja. Tá? Então não tem aí nenhuma conotação espiritual, embora haja responsabilidade espiritual do cristão diante da sociedade. Mas, nesse sentido, nós estamos usando a palavra mundo em contraste com a igreja. A igreja é um ambiente específico, uma comunidade específica, uma nova realidade, diferente daquela que é o mundo. Então, no mundo, porque nós não somos tirados do mundo, lembra da oração de Cristo Jesus? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós temos então um ministério no mundo. Vamos lá. No mundo, como é que nós damos esse testemunho? Abandonando as práticas pecaminosas e desenvolvendo uma responsável vida de santidade. Então é assim que nós damos caminho, expressão à nossa vida testemunhal, né? Abandonando as práticas pecaminosas e desenvolvendo de forma responsável uma vida de santidade. Capítulo 4, verso 17 até o capítulo 5, verso 20. É um trecho bastante longo, nós não vamos lê-lo, mas é fato que o apóstolo Paulo, aqui, ele começa, por exemplo, a partir do versículo de número 17 do capítulo 4, olha como é que ele começa essa parte. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que eles vivem, pela dureza do coração deles. E a partir do versículo número 20, ele passa a dizer, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, né? Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Versículo número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E assim o apóstolo Paulo segue. Ele vai falando sobre isso, sobre esta responsabilidade de desenvolver uma vida de santidade, até o versículo 20 do capítulo de número 5. E a outra esfera, que é pública, né? Na igreja há uma dimensão pública da nossa vida, embora seja na comunidade, é uma vida que é desenvolvida numa comunidade. Nós temos uma outra esfera da nossa vida, outra esfera pública, que é o nosso comportamento no mundo, né? Fora da igreja. E há um outro ambiente também, uma dimensão relativamente pública, que é o nosso lar. Esta é a outra esfera, este é o outro ambiente no qual o nosso testemunho deve ser desenvolvido. Como é que nós podemos desenvolver um bom testemunho no nosso lar? Imperando, neste nosso relacionamento, na nossa atitude, imperando o amor, respeito e obediência. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dizendo que os maridos devem amar as esposas devem respeitar os maridos, os filhos devem obedecer aos seus pais. Todas essas qualidades desenvolvidas e praticadas como expressão de pura e grata submissão a Deus. Ou seja, eu participo desta nova realidade, Deus me dá uma nova mente, né? Deus me dá uma nova natureza, Deus faz de mim uma nova criatura, e dentro desta realidade, no meu lar, eu devo colocar em prática os princípios decorrentes desta transformação, vivendo no meu lar, estabelecendo no meu lar amor, respeito, obediência, e fazer tudo isso numa expressão de uma grata humildade, ou seja, porque esse é o caminho de Deus, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando fala sobre maridos, mulheres e filhos, ele vai sempre dizer no Senhor, a referência é sempre Cristo. Então, tudo isso deve ser praticado como uma grata submissão a Deus, uma expressão de obediência submissa à vontade de Deus e à pessoa de Deus nas nossas vidas. Isso vai do capítulo 5, verso 21, até o versículo 9 do capítulo 6. E então, o apóstolo Paulo vai dizer, dos versículos números 10 a 20 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte:
vivenciar estas coisas nestas esferas, na igreja, no mundo e no lar, vivenciar isto é um desafio para todo cristão. Não é um desafio que ele opta em cumprir ou não, é um desafio que está estabelecido, ele tem que cumprir. Todos nós temos que cumprir. E viver esse tipo de vida é um desafio espiritual. Há lutas espirituais, não somente internas, mas há também externamente, na dimensão espiritual, regiões celestiais. Então o apóstolo Paulo diz que para esses fins de atuação testemunhal, o cristão deve estar consciente da natureza de seu chamado e da realidade da luta espiritual. E para empreender esta luta, o cristão deve fazer uso de todos os recursos que Deus dá para podermos enfrentar essa luta, vencer e permanecer firmes diante de tantos desafios, diante de tão desgastante empenhos e confrontos que nós vamos experimentar na tentativa de desenvolver esse bom testemunho para a glória de Deus. Capítulo 6, versos 10 a 20, talvez também, muito provavelmente, o segundo ou terceiro trecho mais conhecido desta carta de Paulo aos Efésios, é aí que ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então observe o que ele diz. E observe que ele diz tudo isso depois de falar das esferas de atuação testemunhal da igreja, dos redimidos, do novo corpo de Cristo, da nova humanidade em Cristo Jesus. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo encerra essa parte prática dizendo isto. Há uma dimensão prática que nós abordarmos e fazermos uso dos diversos recursos espirituais que Deus nos dá para que nós empreendamos estas batalhas e possamos, apesar do ardor da batalha, permanecer firmes para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo então vai encerrar a sua carta com a bênção, chamada de bênção apostólica, versículo 23. Paz com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Então vamos lá, resumindo, o pensamento do apóstolo Paulo, dois pensamentos básicos do apóstolo Paulo nesta carta. Deus executou uma extraordinária obra de salvação nos cristãos. Estes cristãos devem sempre estar conscientes da magnitude desta obra e honrar a Deus por ela, vivendo de modo renovado e dignificador na igreja, no mundo e no lar. Deus disponibilizou recursos eficazes para o cristão prestar esse testemunho diante dos homens e também diante das hostes espirituais. E os cristãos devem fazer uso deles para a glória de Deus. E assim, andarem nessas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos. O nosso testemunho é um testemunho prestado diante dos homens, mas é um testemunho também que afirma a grandeza da obra de Deus diante das hostes espirituais. Que, como igreja,
nós levemos estas características ou estes aspectos em consideração e, glorificando a Deus pela obra que Ele fez em nós em Cristo, nos empenhamos em dar um bom testemunho do Senhor na nossa vida aqui agora. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo estudo.